Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, você que tá aí me ouvindo, sentadinho na sua mesa, trabalhando, no ônibus, metrô, academia, ou até mesmo na sala, descansando um pouquinho, ouvindo aqui a minha voz. Pra quê? Que eu vou te contar mais uma história muito interessante de uma trajetória de autoestima sobre a Juliana Pinheiro. Sim, porque essa tem nome e sobrenome, tá? Essa daí é uma história de autenticidade e pura personalidade. A Juju, que é assim como ela é mais chamada, quando ela era criança, ela era muito observadora. Ela fala que ela era muito brava, muito, inclusive ela tem até aquelas figurinhas dela de criança, com a carinha brava. Essa daí já era do babado. Mas ela me contou que, assim, mesmo ela sendo super observadora, assim, mais quietinha, brava, ela era uma criança muito feliz. Ela me contou que, como ela não se achava a criança mais bonita da escola, da sala, enfim, ela era pelo menos a mais simpática. Gente, vocês estão prestando atenção que a autoestima ela começa aí, né, quando a gente é criança. Bora, toda a história começa daí. Então, ela disse que ela tomou pra ela esse papel: "Ah, beleza, eu não sou a mais bonita, mas eu sou a mais simpática", tanto que ela é tão determinada que ela ganhou o concurso de Miss Simpatia na escola. A segurança dela e a autoestima era tão alta que ela: "Beleza, vou ganhar esse negócio", ganhou. Aí ela contou que ela gostava de um menininho chamado Henrique. Você vê como marcou, né, porque ela lembra até o nome dele. E aí, gente, ela ficou uns 5 anos gostando dele. Vocês já passaram por isso? Aquele amor de infância que talvez, intocável, né, e ficou lá, sofrendo ali dentro dela, não falou nada. Todas as amiguinhas sabiam, mas ela nunca falou nada, né. Então, ela gostava desse menininho Henrique, até que um dia, depois desses 5 anos, ele pediu pra ficar com ela. Porém, Juliana, como vocês já perceberam da a personalidade dela, né, ela descobriu porque na hora ela falou assim: "Ai, vou pensar, me dá uma semana, vou pensar". Daí falou pra ele: "Vou pensar, ok". Aí ela descobriu, gente, que ele tinha pedido pra ficar com várias outras menininhas, ao mesmo tempo. E vocês acreditam que Juliana, mesmo gostando dele por 5 anos, não ficou com ele, porque ele tinha pedido pra ficar com outras menininhas, principalmente com uma amiga dela, aí foi demais pra ela. Aí acabou pra Henrique, acabou o amor, a paixão ali. Juliana seguiu em frente. Enfim, como ela sempre foi uma criança muito ativa, assim, esperta, ela sempre fez jazz. Ó a importância da dança, né. Como é bom quem tem a oportunidade de já começar com a arte, assim, desde criança. Ela começou a fazer jazz, e isso fazia muito bem para ela, eu acho que trazia essa segurança, né, ela começou a desenvolver o corpo, e chegou a adolescência. Aos 14 anos, ela começou a namorar um menino, porque ela morava em Santos, um detalhe importante, então por ser uma cidade litorânea, pequena e tal, ela começou a namorar esse menino, e ficou namorando ele dos 14 aos 20 anos. Vocês acreditam? Mas ela me relatou que ela se sentia muito sufocada. Desculpa. Ela se sentia muito sufocada, assim, por ele ser muito ciumento, ela não sentiu segurança
de se relacionar com ele, olha só. Ela ficou dos 14 aos 20 só namorando ali, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Porque ela não conseguiu. Ela se sentiu mal, ela se sentiu sufocada. Desculpa. Então, ela seguiu com ele assim, esse tempo todo, só que cidade pequena, né, galera. O que que aconteceu? Descobriu que ele traiu ela com a cidade inteira, né. Até o dia que o tio dela viu e falou: "Ah, não", deu 3 tapas na cara dela e falou: "Minha filha, para. Para, porque ele te traiu. Chega, você é muito nova, você tem 20 anos, né, vai viver". E a gente, assim, para aqui um pouquinho para observar uma coisa, que aos 14 anos, ela perdeu o pai dela, foi quando ela começou a namorar esse menino aí. E é difícil, né, perder o pai, assim, nessa idade. Então, ela tem, graças a Deus, esse tio que sempre foi um segundo pai para ela, então ela confiava muito nele. Então quando ele entrou e falou assim: "Ó, chega, né, cidade inteira já passou pela mão dele, chega, chega, chega". Aí, minha filha e meu filho, ela se revoltou, terminou com ele e no dia seguinte já estava com outro. Olha lá, as cagadas da vida que a gente fica aí, ó, emendando um no outro. E não percebe o que tá fazendo, você não consegue se ver. Aí, enfim, ela se sentiu meio que vazia, né. Ela terminou com o menino, depois desse tempo todo, começou já com outro na sequência, ela até se sentia desejada por várias pessoas, né, porque o corpo dela chamava muita atenção, ela é muito bonita, ela é muito simpática, sorridente, enfim. Mas ela não se sentia plena, sabe. Alguma coisa ali faltava. Então o que ela fez? Parou com tudo. "Tchau, Felipe". Foi fazer engenharia, ela tem dupla formação, tá. Ela fez engenharia e arquitetura. Depois ela se tornou mestra em ciências pela Politécnica da USP, ou seja, na área de gestão do conhecimento para empresas construtoras. Babado, né. Ela se assim, mergulhou de cabeça nos estudos, por ela ser muito inteligente, foi que foi, foi que foi. E aí, ela teve a melhor decisão que ela poderia nessa época, né. Ela resolveu ficar sozinha para se conhecer. Amadurecer, se sentir livre, falar assim: "Meu, da onde vem, né, isso? Por que que eu não tô conseguindo me conectar? Por que que eu não tô, sabe, aceitando as pessoas? O que que tá acontecendo comigo?". Então, ela tirou esse tempo para amadurecer, estudou e tudo mais. Aí depois de 3 anos, ela começou a namorar. E aí, namorou um tempo com ele, viu? Namorou um tempo, namorou um tempo, eh, e do nada, não sei se isso já aconteceu com vocês, ele disse a seguinte frase: "Eu não te amo mais". Gente, fala sério, não é um poema, não é um poema da Clarice Lispector, é a realidade. Do nada, gente. E imagina, ela estava num turbilhão, a cabeça dela. Na mesma época, esse tio que é como um paizão para ela, e a avó dela, que também ela era muito ligada nessa avó, os 2 estavam com câncer. Então imagina, o cara termina do nada, ela tá lidando com 2 pessoas que ela
ama muito com câncer, ela já tinha perdido o pai pelo mesmo motivo. Então, assim, poxa vida, como é que faz isso com a pessoa, não ter o mínimo de empatia? Mas talvez tenha sido melhor pra ela do que ficar com cara babaca, não é verdade? Então, infelizmente, a avó dela faleceu, mas o tio se curou, graças a Deus, e tá aí esse tiozão paizão até hoje com ela. Os anos foram se passando, assim, ela teve, né, outros relacionamentos, mas assim, nada fazia muito sentido pra ela ainda, assim, não sei, ela ainda não estava feliz, sabe. Ela ela me disse uma coisa muito forte, assim, ela me disse assim: "Eu tento, mas no fim eu sinto a minha integridade invadida". Olha só, que coisa forte, né. Então ela prefere não estar. Então ela segue bem, né, ela tá cada vez mais se descobrindo, ela tem empresa, né, ela é sócia de uma empresa e chama, eh, clientes, porque elas são muito competentes, elas trabalham com isso há muitos anos, então assim, realmente, né, ela se focou nessa parte profissional e nessa força interna de se respeitar, né. Ela tem os objetivos dela muito claros, a Juju. Ela traça e vai, traça e vai. Então, graças a Deus, ela tem muito sucesso, né, na vida dela. Muito sucesso mesmo, clientes bacanas, enfim. E como a maioria das mulheres, né, a Juju tem 40 anos, então qual que é a cobrança, galera? Qual que é a cobrança? "Ai, Juliana tem 40 anos, não casou, não tem filho, não sei o quê, não sei o que lá". Gente, já deu, né? Já deu. E por mais que a gente fale isso: "Ai, já deu", lá no fundo a gente tem aquela cobrança, né. Mas a força interna dela sempre foi tão grande, como eu falei pra vocês, de se respeitar, que ela assim, não abala ela. Ela já teve ela já flutuou nisso, nessas questões, né. "Ai, será que eu devo ser mãe? Será que não?". Mas que adianta? Por que, né, entrar para uma estatística, né, de que você precisa de um casamento e filhos para ser realizada. Na boa, quem convive com a Juju sabe que ela tá longe de sofrer por isso, porque ela é bem feliz, tá. Então, é mais um ponto de reflexão aí para parar de ficar nessa cobrança. Eu sei que parece mais do mesmo, mas tem que parar, gente, com essa cobrança, parar para pensar. Às vezes a gente fala até sem pensar, sabia? A gente não presta atenção no que a gente fala. "Ai, nossa, fulano não tem filho. Ai", não, né. "Ai, você já casou?". Não, isso não é pergunta que se faça, certo? Vamos combinar. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né, pra Juju: "Juju, o que que é autoestima pra você?". Aí ela me disse assim, eu vou ler porque, cara, é muito bonito, assim, muito forte e é realmente o que reflete ela, tá. Se vocês até entrarem no Instagram dela, vocês vão perceber que ela passa isso em todos os momentos. Então ela me disse assim: "Eu gosto primeiro de pensar no significado da palavra estima, que é apreço, admiração e o respeito que se sente por alguém". Olha só. Então, autoestima é ter apreço, admiração e respeito por nós mesmos. Aí ela completa: "E eu acho que alcançamos isso quando somos coerentes e consistentes com o que realmente somos. Para uma autoestima em ordem,
é muito importante se conhecer, pois se não sabemos quem somos, impossível sabermos se estamos no caminho da coerência e da consistência. Saber, que para a gente ter tudo isso, né, temos que ser pessoas íntegras. Saber quem se é e agir de acordo com isso. É isso que se torna uma pessoa íntegra. Integridade é o resultado da coerência e da consistência. Você vê que ela repete muitas vezes essa palavra, porque ela é assim. Pode ver que desde criança que eu contei aqui para vocês, ela é assim. Então, quando somos íntegros, olhamos no espelho e temos orgulho do que vemos, porque sabemos que o caminho fez sentido até aqui. Ter estima pela nossa própria integridade é ter uma autoestima no lugar certo. Gente, né? Forte. Então essa é a Juju. Juju, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Uma história, né, gente, aqui é bem resumida, né? Mas uma história forte, porque vai além do espelho, literalmente, porque ela traz questões muito fortes, né, e pontos de discussão, principalmente como hoje, como uma mulher de 40 anos, né. E é isso, eu acho que o respeito, ele nunca é demais, né. Você já pensou, assim, de olhar no espelho e ter orgulho de você mesmo? É isso, é fazer esse exercício. E como eu já disse lá no primeiro episódio, aqui não é blá blá blá, não é papinho de coach, aqui é o seguinte, aqui é, com todo respeito aos coaches bem legais, tá, porque tem, ok, mas aqui a maioria tá meio chato já, hein, já tá com o mesmo papo e não leva a nada, agora tem uns que são bem bacanas. Eh, Se olhem, quando eu falo além do espelho, é exatamente isso. Você tem orgulho de você? Você está se respeitando? Você está se cobrando? Por que que você está se cobrando? Se você tem a mesma idade ou se conecta com a história da Juju, pensa nisso, pensa nisso, pensa na sua, felicidade, isso não é egoísmo, tá, não é. Isso é para você crescer, você precisa potencializar você mesmo, senão, o que que adianta? Olhar para o outro e falar: "Ai, nossa, olha, ele tá fazendo isso, aquilo, olha como ele é bom, olha", ué, vai ver a história dele. Vai entender a história dele antes de você pensar sobre ele, pensar em querer as coisas iguais, né, porque todos nós temos muitas potências, então a gente precisa desenvolvê-las, certo? Então se você quer compartilhar comigo a sua história, por favor, eu vou amar contar a sua história aqui. Manda para mim por áudio, por escrito, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo número do estúdio. Pra quem quer me conhecer um pouquinho mais, conhecer o estúdio é @Karina Saíb ou @Estúdio Karina Saíb. Fala comigo. Ah, e se você gostou dessa história, se você gostou do episódio de hoje, comenta aqui, manda um coração, fala o que você achou, bota a sua opinião aí, tá bom? Que eu vou amar ler tudo que você tem para escrever, para me dizer e ouvir o seu áudio. Combinado? Então, muito obrigada para quem me ouviu até aqui. Beijo, beijo. Até o próximo episódio.